Bom dia, pessoal. Vamos começar agora o assunto de estrutura atômica. Esse conteúdo ele vai ser dividido em alguns momentos e a gente vai começar então pelos modelos atômicos e as subpartículas existentes dentro do átomo, passando aí então pelo desenvolvimento de cada uma das teorias atômicas. Então, a ideia de átomo ela começa lá atrás, com Leucipo e Demócrito, em 400 a.C., né? E depois a gente desenvolve para os modelos atômicos, saindo de Dalton, desenvolvido em 1808, até chegar nos modelos atômicos mais recentes, como é o exemplo do modelo de Schrödinger, desenvolvido em 1926. Dentro dos modelos atômicos, a gente vai começar com o modelo de Dalton, que é tido como o primeiro modelo atômico existente, no qual considera o átomo como indivisível e com carga neutra, né? Ou seja, igual a zero. Dentro dessa teoria, cada elemento químico possui átomos com características iguais, seja em tamanho ou em massa. Elementos diferentes, em compensação, vão ter características diferentes, então tamanho e massa diferentes entre si. Os compostos químicos, eles vão ser formados a partir desses átomos, então a combinação deles gera as diversas substâncias químicas que a gente tem, podendo haver a combinação entre átomos do mesmo elemento ou de átomos diferentes. E aí a gente segue para a lei da conservação, em que átomos não são criados nem destruídos. Então a gente tem a ideia de esferas rígidas e indivisíveis. E com isso a gente tem um modelo da bola de bilhar, que é como é conhecido o modelo de Dalton. E por fim, esse modelo ainda serve como base para alguns aspectos quantitativos de reações químicas. E os átomos se recombinam para formar novos elementos químicos, novas substâncias químicas. Mas e como é que a gente justifica o comportamento elétrico da matéria se a gente considera que os átomos são indivisíveis e neutros, né? Lá por volta de 1740, Benjamin Franklin já tinha feito alguns experimentos que levaram a concluir que existia energia elétrica que possuía carga negativa e positiva, né? E aí, vocês podem assistir esse vídeo disponível no YouTube que fala um pouquinho da história de Benjamin Franklin, alguma coisa aí para dar uma descontraída, uma história mais desconhecida sobre ele. Então, aproveitem e deem uma olhada. O modelo de Thomson é o segundo modelo atômico e já vai levar em consideração essa natureza elétrica do átomo. Então, ele usou o experimento dos tubos de raios catódicos para fazer a sua proposta de modelo atômico. Então, aqui a gente tem desenhado um modelo, um protótipo de tubos de raios catódicos. A gente tem uma regiãozinha, então, onde tem um material, né? A gente pode ter diversos materiais sendo colocados ali no cátodo. E a gente aplica uma diferença de potencial. Além disso, a gente pode ter placas carregadas, né? E a gente vai observar como é que se dá o comportamento do feixe que sai do cátodo e que vai caminhar em direção à tela, né? A tela é essa região no fundo dos tubos de raio catódico que vão fazer a detecção desse feixe que sai do cátodo. E a gente observa que ele sofre um desvio em direção ao polo positivo. O que isso quer dizer, então? Que muito provavelmente esse feixe, se ele sofre atração pelo polo positivo, ele deve ser um feixe com carga negativa. E como todo composto colocado ali gerava um feixe similar, então isso devia ser uma característica intrínseca do átomo. E daí surge a primeira partícula subatômica, que é o elétron, com carga negativa. Então, a partir daí, o átomo já não é mais indivisível como pensava Dalton. Então, para manter a neutralidade, a gente tem uma massa positiva e esses elétrons incrustados para gerar um átomo neutro. E esse modelo foi chamado então de pudim de passas, onde o pudim é essa massa positiva e as passas são os elétrons incrustados para fechar
o átomo neutro. E aí a gente pode partir para o modelo de Rutherford, né? O modelo de Rutherford também usou um experimento para fazer as suas proposições acerca do átomo. E nesse caso, ele parte então de um recipiente onde há uma fonte de partículas alfa, blindado por chumbo para garantir que a direção desse feixe vai em direção à folha de ouro, né? As partículas alfas, elas são partículas carregadas positivamente. E o que se observa quando a gente tem essa emissão das partículas alfa sobre a folha de ouro é que a grande maioria das partículas passa reto por essa folha de ouro, atingindo então lá do outro lado a tela fluorescente. Então, como essas partículas passam pelo átomo, chega à conclusão que o átomo é na verdade um grande vazio, certo? Porque a gente tem que pensar que essa partícula é matéria, o átomo é matéria, e consequentemente dois corpos, né, não podem ocupar o mesmo espaço, segundo a física, e portanto, se elas passam, elas têm que passar por um espaço vazio. Algumas partículas, elas sofrem desvio, né, mas são poucas. Isso quer dizer que tem alguma regiãozinha pequena dentro do átomo que gera essa repulsão das partículas alfa. Como as partículas alfa são carregadas positivamente, esse desvio se dá pela aproximação de uma região positiva dentro do átomo. Essa região positiva foi chamada então de núcleo, que é bastante pequeno e positivo. E as partículas que estão no interior desse núcleo foram então chamadas de prótons, né? Que são mais uma das partículas subatômicas existentes dentro do átomo. Aquelas partículas que retornam, então, elas são as que colidem com o núcleo. E já em compensação, o espaço vazio que tem ao redor desse núcleo pequeno é chamado de eletrosfera, e é a região onde os elétrons se movimentam ao redor do núcleo. Então a gente continua tendo o átomo neutro, né, com os prótons positivos, os elétrons negativos, atingindo a neutralidade na soma dessas cargas. Se a gente pega o núcleo em termos de tamanho, né, vamos pensar que o núcleo é essa moeda aí representada de 10 centavos, que tem cerca de 2 centímetros de diâmetro. Se a gente for analisar a disposição dos elétrons ao redor desse núcleo ocupando a eletrosfera, a gente chega à conclusão de que os elétrons mais distantes eles poderiam chegar a estar a 200 metros de distância desse núcleo. É uma distância bastante significativa, né, se a gente pensar. Então, realmente a maior parte do átomo é um grande vazio e esse núcleo representa um volume muito, muito pequeno dentro do átomo, né? Então, 2 centímetros para 200 metros aí de distância desse núcleo. Aqui a gente tem a representação esquemática do átomo segundo o modelo de Rutherford. Claro, a gente não segue as proporções, né? Considerando que o núcleo representado aí é bastante grande em comparação com o espaço representado na eletrosfera. E o nome desse modelo é o modelo planetário, né? Onde a gente tem os elétrons como se fossem os planetas circulando ao redor do Sol, que seria o núcleo. Além dos prótons e dos elétrons, se descobriu depois com Chadwick mais uma partícula subatômica, que é essa vermelhinha aqui, que seria, no caso, o nêutron, né? Uma outra partícula, só que agora então com carga zero. Então, além dos prótons, no núcleo a gente tem os nêutrons ocupando esse pequeno espaço. Então, a carga relativa do nêutron é zero, neutra, certo?
E a massa, em compensação, é muito próxima à massa do nêutron. A gente não diz que é igual, mas a gente representa como 1 e 1, porque elas são muito próximas. E ambas estão localizadas no núcleo. Em comparação, o elétron, olha como a massa dele é muito menor do que a do próton e do nêutron. É como se eu pegasse um próton e dividisse essa massa por 1836. Então a gente diz que essa é uma massa desprezível em comparação com a massa do átomo, ok? Ela não é uma massa igual a zero, ela é desprezível, a gente tem que lembrar que o elétron é uma partícula. Então a massa do átomo ela está toda centrada no núcleo, né? Que é onde a gente concentra então essas partículas. Em relação às cargas, a gente tem o próton como valendo 1 mais e o elétron 1 menos, né? Claro que isso são cargas relativas, que essa carga é muito menor em números. E elas são numericamente iguais, mas com sinais opostos. A gente vai representar o nêutron, próton, elétron com letras para facilitar a representação ao longo da disciplina. Então, o nêutron a gente vai representar pela letra N, o próton pela letra P e o elétron pela letra E. Sendo que muitas vezes vai aparecer a representação do elétron com um M, com uma carga negativa em cima, para diferenciar, né, da palavra E. Vamos falar agora de algumas identificações para o átomo, que vão caracterizar e que vão ajudar a identificar. Primeiro, o número de massa, que é representado pela letra A, que é referente ao número de partículas no núcleo do átomo, ou seja, quantidade de prótons mais quantidade de nêutrons. Então, A igual a P mais N. É importante a gente ter uma atenção especial em relação ao número de massa, né? Que é não confundir com a massa atômica. Quando a gente fala em massa atômica, a gente está falando na massa do átomo. Se a gente colocasse lá na balança aquele átomo e visse qual é a massa. Em compensação, se a gente vai para o número de massa, a gente está falando em quantidade de partículas. Então, a massa do átomo pode ser um número quebrado, enquanto a quantidade de partículas vai ser sempre um número inteiro, já que a gente está somando o número de prótons e nêutrons. O número atômico Z é o número de prótons. É importante aqui a gente saber que o número de prótons identifica o elemento químico. Então, ele caracteriza o elemento químico que a gente está falando. Por exemplo, todo átomo com Z igual a 6 é do elemento químico carbono, sem exceção. Então, se a gente muda o número atômico, o número de prótons, a gente muda também o elemento químico. E não tem como o valor de Z ser diferente do valor de P. Se a gente pega a tabela periódica, é importante a gente identificar na legenda as informações que a gente encontra na tabela. Número atômico, por exemplo, Z, está sempre contido aí na tabela periódica para todos os elementos, né? E a gente tem a tabela em ordem crescente de número atômico. Então, hidrogênio aí, número atômico igual a 1, por exemplo, né? Em compensação, se a gente pega o valor de A, ele não consta na tabela periódica, tá, pessoal? Então, esse valor vocês não vão encontrar aqui. Ah, mas tem lá, então, massa atômica, né? Que tá como peso, mas massa atômica. Lembrando, massa atômica é a massa do átomo, né? Esse sim consta na tabela periódica, um valor quebrado, mas A não. Então, só pra gente recordar, essa é uma informação que muitas vezes se esquece. Número de massa não consta na tabela periódica. A representação do átomo é muito comum a gente encontrar dessa maneira aqui, em que a gente tem o valor de A e o de Z representados à esquerda do símbolo do elemento químico. Então, lembrando que em cima o valor maior, né, vai ser um número de massa. E embaixo um número atômico, número de prótons. Vão ter outras representações eventualmente que vão aparecer. O que vocês têm que lembrar sempre é que
o número de massa é o maior, o número atômico será o menor. Na pior das hipóteses, como é o caso do hidrogênio, eles serão iguais, né? Então, em cima ali a gente tem o valor de A para o hidrogênio e embaixo o valor de Z, porque nesse caso o hidrogênio não tem nêutrons, né? E o X ali, então, entra o símbolo do elemento químico. E os elétrons, né? Como é que a gente faz para determinar? Até agora a gente viu dos prótons, dos nêutrons, mas como saber quantos elétrons tem dentro de um átomo? Primeira coisa que a gente tem que pensar é em relação à carga de um átomo, que é neutro. E, portanto, o número de elétrons vai ser igual ao número de prótons, já que as cargas em módulos são iguais, certo? Então, para fechar a neutralidade, temos que o número de elétrons é igual ao número de prótons. Para isso aqui a gente tem um exercício para determinar o número de prótons, elétrons e nêutrons do átomo, lembrando que A representado em cima e Z embaixo. Então vamos determinar aí, né? A é igual ao número de prótons mais nêutrons e, portanto, a gente sabe que o número de nêutrons é o valor de A menos o valor de P, sendo que P é Z, né? Então basta a gente fazer a subtração de A menos Z aí para obter o valor de nêutrons, o número de nêutrons dentro do átomo. Vamos só colocar aqui, então, para todos os átomos a gente vai colocar prótons, nêutrons e elétrons. Prótons é o Z, nêutrons é a diferença, então 2 menos 1, isso fecha 1. E o número de elétrons é igual ao número de prótons, portanto 1 também. Vamos fazer o mesmo para o sódio. Então o número de prótons, 11. O número de nêutrons, que aí a gente vai fazer o 23 menos o 11, né? Então sempre A menos Z. E isso vai fechar um valor de 12 nêutrons. E por fim o número de elétrons, que é igual ao número de prótons. Para o cloro, número de prótons igual a 17. Número de nêutrons vai ser 35 menos 17. E portanto 18. E o número de elétrons igual ao número de prótons, 17. O iodo, temos que Z é igual a 53, então prótons 53. Número de nêutrons, 131 menos 53. Isso vai fechar um valor, então, de 78 nêutrons. E aí o número de elétrons, que novamente igual ao número de prótons. Mas a gente tem também as espécies com cargas, né? Porque os átomos, eles podem perder e ganhar elétrons. A gente nunca mexe na quantidade de prótons, né? É sempre mais fácil mexer na eletrosfera. E aí, com isso, a gente forma essas espécies com cargas que a gente chama de íons, ok? E é importante a gente lembrar que o elétron tem carga negativa. Então, o fato de perder ou ganhar elétrons vai nos dizer qual é a carga da espécie. A gente ainda pode dar um nome específico para esses íons, que é de acordo com o quê? Com a carga deles, se é positiva ou negativa. No caso do cátion, a gente tem um íon com carga positiva, ou seja, perde elétrons, né? A gente está perdendo, está tirando cargas negativas, deixando um excesso de prótons. E o ânion, em compensação, tem carga negativa, pois ganha elétrons. Como ganha elétrons, está recebendo cargas negativas e, portanto, vai ficar com a carga negativa. Aqui tem um exercício para determinar o número de prótons, elétrons e nêutrons para os átomos de A até D, né? Quando a gente vai colocar a carga na representação, é costume representar, então, no canto direito superior, sendo que geralmente é representado o valor numérico na frente e depois a carga, mas as duas formas são aceitas, mais 2 ou 2 mais, por exemplo. Outro detalhe importante é que quando a carga é mais 1, a gente muitas vezes suprime o 1, né, representando apenas por 1 mais. A mesma coisa acontece com a carga
negativa, como por exemplo no cloro ali, que o menos representa menos 1. Então vamos começar agora com a determinação do número de prótons, elétrons e nêutrons dessas espécies. No caso do oxigênio, lembrando que o número de prótons é sempre o número atômico identificado no canto esquerdo inferior. Então, o número de prótons do oxigênio, 8, para o potássio, 19, para o cloro, 17 e para o ferro, 26. O número de nêutrons, lembrando que é a diferença então do número de massa para um número atômico. 16 menos 8 igual a 8. Para o potássio, 39 menos 19 dá 20. O cloro, 35 menos 17 fica 18. E para o ferro, 56 menos 26, 30 nêutrons. Agora sim, vamos para a quantidade de elétrons. O oxigênio com carga 2- está ganhando 2 elétrons, né? Então ele precisa ganhar espécie negativa. Teria 8 se fosse neutro. Como está ganhando elétrons, ele está ganhando 2 para representar essa carga negativa. Com isso, ele fecha com 10 elétrons. O potássio tem carga mais 1, ou seja, está perdendo e ainda está perdendo quantos? 1 elétron, né? E, portanto, se ele tinha 19 quando era neutro, ele vai perder 1 e vai ficar, então, com 18 elétrons. O cloro teria 17 elétrons, tem uma carga negativa, ganha 1 elétron, portanto, e com isso vai ficar com um total de 18 elétrons, 1 a mais em relação à quantidade de prótons. E o ferro tem carga 3+, então, se ele tem carga 3+, o que vai acontecer? Ele perde 3 elétrons. Ele tem que ficar com 3 prótons a mais em comparação à quantidade de elétrons. Se teria 26 menos 3, 23 elétrons. E é dessa maneira, então, que a gente determina as cargas aí das espécies, o número de elétrons, prótons e nêutrons das espécies com carga. Sempre fazendo esse balanço de prótons e elétrons, lembrando que a gente sempre retira ou põe elétrons, a gente não mexe na quantidade de prótons. Isso é bastante importante reforçar, porque senão a gente estaria falando de outros processos que são os processos radioativos, que não é o caso na formação de íons. Então, na próxima aula a gente vai continuar com algumas semelhanças entre os átomos e durante o encontro síncrono a gente finaliza a estrutura atômica.